Ação imediata de volta e continuamos falando de polícia. Muitas ocorrências registradas ontem, muito trabalho para a polícia e também para as equipes aqui da TV Claré que acompanharam, né? A ocorrência agora é de tráfico de drogas. A Polícia Militar estourou mais um ponto de tráfico na cidade, veja só. O local, essa casa no Jardim Cidade Nova, em Rio Claro, já é conhecido dos meios policiais como ponto de tráfico. Pelo menos o ponto aqui já é conhecido, a polícia vem intensificando o trabalho, intensificando o patrulhamento, na intenção de conter essas práticas virtuosas, e a residência já é conhecida. Ao checar uma nova denúncia de que no local chegaria uma grande quantidade de entorpecentes, o fato foi confirmado. Chegando próximo à residência, visualizamos um dos indivíduos na parte da frente, com uma mochila, que ao visualizar a viatura correu para dentro. No interior da residência foram localizados 3 tijolos com substância semelhante à cocaína no interior de uma mochila que estava com um deles, além de uma pequena quantidade de maconha e 3 munições de calibre 32, e ao todo aí 8 pessoas envolvidas. 5 indivíduos foram detidos e encaminhados ao plantão policial. Não quiseram dar nenhum tipo de declaração. 2 ou 3 já têm passagens pelos meios policiais. Olha, no final dessa ocorrência, 2 dos indivíduos acabaram presos por tráfico de drogas e os outros 3 foram ouvidos e liberados. E agora vamos falar de uma ocorrência registrada ontem à noite em Rio Claro, que levantou questionamento sobre o fato e também a liberação dos acusados. Uma adolescente declarou ter sido vítima de violência sexual. Veja só. 5 indivíduos foram encaminhados ao plantão policial na noite de ontem, acusados de estupro. A vítima, uma adolescente de 14 anos, relatou o fato aos policiais. Nós estávamos pela delegacia quando a vítima chegou nos noticiando dizendo que havia sido vítima de estupro. Ela nos disse que havia sido detida pelos indivíduos desde as 8 da manhã, foi liberada por volta das 20h30 da noite. Ela nos indicou onde os indivíduos moravam, nós fizemos diligência na casa de cada um deles e conduzimos até a delegacia. A adolescente precisou passar por atendimento médico. Nós encaminhamos a menor para o PSMI, onde ela foi tomar os medicamentos, foi tomar o coquetel, vai passar por exame de perícia ainda. Na delegacia, os acusados, sendo 2 menores de idade, foram ouvidos e liberados. Eles alegaram ter o consentimento da adolescente. Bom, para falar sobre este caso, eu recebo o advogado e presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB, doutor Sérgio Dalanese. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por aceitar nosso convite para trazer esclarecimentos aqui. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e realmente nós estamos sendo pulverizados com vários atos de violência contra adolescente no Brasil, né? Inclusive o que levantou indignação, inclusive nas redes sociais, doutor, é pelo fato desses indivíduos terem sido liberados. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Eu quero antes que o senhor explique primeiro o seguinte: o fato dela ser uma adolescente de 14 anos, ter dado essa declaração aí, ter feito o registro, né, o boletim de ocorrência foi registrado como estupro, já não é considerado crime? Porque os indivíduos, eles foram liberados alegando que foi o consentimento da adolescente, mas o fato dela ter 14 anos, isso já é crime. No caso, nós estamos falando do crime tipificado como estupro de vulnerável, que é a situação de praticar relação carnal com menor de 14 anos. Então, a lei estabelece que a criança, ou no caso o adolescente menor de 14 anos, não tem a condição de dar o consentimento. Então, nesse caso, a violência é presumida. Toda vez que houver uma relação sexual com uma criança, uma adolescente menor de 14 anos, a violência é presumida. Então, o fato dela declarar que consentiu, né, com a relação sexual, isso em nada vai desmerecer a tipificação criminal. Só corrigindo, doutor, na verdade, ela disse
que foi estupro, que ela não consentiu. Os indivíduos, eles alegaram que teve o ato sexual cometido por vários indivíduos e consentimento dela, que ela provocou e ela consentiu. Mas no caso aí nós temos 3 adultos e 2 menores no meio desses indivíduos aí. Sim, eles vão responder por estupro do vulnerável, que é pena de 8 a 15 anos, é uma pena alta, e ainda nesse caso será aumentada de 1/4 por ser 2 ou mais pessoas. O que levantou questionamento também é quanto à liberação desses indivíduos, né? Eles deveriam ter ficado presos pelo seguinte, nós que somos leigos, por isso que eu trouxe o senhor aqui para entender de acordo com a lei. Eles deveriam já ter ficado presos, doutor? Olha, a questão da prisão é o seguinte, nós temos que nos pautar que nós temos um princípio constitucional que todos são inocentes até que prove o contrário. Então, a prisão, necessariamente, ela deve ser após a sentença condenatória de um juiz. Nos casos de prisão processual, que nós chamamos de prisão provisória, né? Ou agora, como está sendo chamado, medidas cautelares, elas são excepcionais, só em caso de excepcionalidade. Que casos seriam esses? Então nós temos a prisão em flagrante, que daí o acusado permanece preso, ou, em outros casos, seria para a aplicação da lei penal, né, proteger a aplicação da lei penal, seria para que ele não se evada do local, seria para proteção de testemunhas. Então são em casos que há necessidade que o acusado esteja preso. Em outras situações ele não fica preso mesmo, ele responde o processo então, esse em liberdade. Então esse procedimento pode-se dizer que foi correto, então? Então, eu não tenho acesso ao boletim a maiores informações, mas em princípio é o procedimento correto. De acordo com informações que nós tivemos aí do boletim de ocorrência, o que foi finalizado, o motivo pelo qual eles foram liberados, é que precisaria apurar tanto dos acusados quanto da vítima o que realmente aconteceu. Então, para haver mais investigações aí, eles foram liberados. Nesse caso, como o senhor falou, não conhece o caso específico, Exato. Mas pela lei está correto. Pela lei, em princípio, está correto, até porque me parece que eles são moradores daqui, eles não se evadiram do local, eles contribuíram com a polícia, então me parece que é uma situação que não vai prejudicar a instrução criminal. Agora, e se essa menina vier a sofrer algum tipo de ameaça a partir de agora? Que eles moram todos próximos. Sim, aí é o caso, né? Então, toda vez que o acusado ele prejudica a instrução criminal, seja as investigações, seja do delegado ou seja do promotor de justiça, aí sim cabe a prisão cautelar ou a prisão provisória. Agora, o senhor que é presidente da Comissão da Infância e da Juventude da OAB, como que esse caso deve ser tratado a partir de agora? Um caso como esse, como deve ser tratado depois que é apresentado o boletim de ocorrência? Olha, a nossa primeira preocupação aí é com a vítima. Essa menina tem que ser assessorada por uma equipe de psicólogos, de médicos. Essa família, né, vai ter que ser uma assessoria do setor de assistência social, que ela é a maior prejudicada nessa história toda, né? No caso dos adolescentes que estão sendo acusados, também eles deverão serem processados e, se for o caso, uma medida de socioeducativa. Olha, agora falando em âmbito nacional, o senhor disse que infelizmente muitos casos vêm sendo registrados, né? Existe ações suficientes para lidar com uma situação como essa? Olha, todas as nossas ações são limitadas, né? Tanto o aparelhamento da polícia como a sociedade civil, ela não está preparada para agir da maneira como deveria ser nos casos que envolve a violência, quando o adolescente é vítima ou quando o adolescente é o acusado, né? Então, Rio Claro não foge muito disso, nós não temos uma unidade de atendimento central. Então, essa menina provavelmente ela terá que repetir essa história para vários órgãos, quando na verdade nós teríamos que ter um órgão central que tomasse todas as medidas necessárias. E ainda tá difícil para evoluir para tudo isso? Ainda é difícil, é uma luta que nós temos que ir pautando e fazendo as nossas reivindicações. Agora, eu agradeço então a participação do senhor aqui com a gente para dar esclarecimentos sobre esse caso, né? Porque as pessoas criticaram muito esse posicionamento da autoridade de ter liberado esses indivíduos. Então, por isso que a gente traz um profissional que é especializado, que tem entendimento para a gente não cometer falhas também. Então, eu agradeço a sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade e eu acho que nessa hora nós somos levados mais pela emoção, né, a uma comoção quase que social, mas eu acho que nós temos que confiar no bom senso das nossas autoridades. E fique à vontade também a comparecer ao nosso programa aqui sempre que quiser e puder. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço. Obrigado. Olha, e a seguir no nosso Bloco Saúde, vamos abordar a fiscalização no setor alimentício de Rio Claro com a participação da nutricionista da Vigilância Sanitária. Quer participar deste bate-papo? Mande sua pergunta para cá, 21 11 7000 é o nosso telefone. Eu volto já.